Bom dia, gente. Bom dia para você que está chegando aí com o coração aberto para mais de Deus, você que está chegando disposto a avançar, disposto a conquistar. Bom dia, gente. Que alegria ter vocês aqui. Vamos chegando. Bom dia, pessoal. Oh, meu Deus, que coisa boa já começar aqui as primeiras horas do meu dia na presença de Deus, na presença de vocês. Juntos nós somos mais fortes, juntos nos fortalecemos. Débora, linda, minha amiga, bom dia, Edilene, Adriana, bom dia, Carolzinha, amiga linda. Que alegria, gente, que alegria. Vocês não podem imaginar como o Papo de Fé tem renovado a minha fé, como o Papo de Fé tem me fortalecido, tem me levado a avançar, tem me impulsionado. E vocês fazem parte disso. E é muito bom ver, através dos testemunhos de vocês, através dos feedbacks de vocês, que de alguma maneira eu tenho conseguido contribuir com a caminhada de vocês em Deus também. E isso renova as nossas forças. Sabe, gente? E pensando sobre isso, Adriana, Bispo Flori, meu amigo, já vou te chamar. Que honra, que alegria te receber aqui. E, gente, antes de entrar aqui na live, vocês sabem que eu faço meu devocional. E eu estava aqui pensando e orando, e sabe que Deus ministrou meu coração? Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar para alguém que está pensando em desistir, para falar para alguém que está triste, para falar para alguém que está desanimado. Gente, sabe o que diz lá em Hebreus 10, 35 a 36? Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, em algumas traduções diz paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Esse é o nosso desafio diário, gente. Perseverar, ter paciência, confiar. Mesmo sem ver, a gente não precisa ver, a gente tem que crer. E Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está esgotado, está cansado, está injustiçado, sobrecarregado, dizendo: eu não aguento mais, eu não vou conseguir, eu não vou avançar. Sabe, gente, as circunstâncias tentam nos convencer disso o tempo inteiro, de que a gente não é capaz, de que não valeu a pena, de que Deus não ouve a nossa oração. Mas eu quero te dizer, Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus ouve todas as suas orações, que Deus vê cada lágrima que você derrama. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te ama. O Senhor te ama. E te ama não porque você merece. Ele te ouve não porque você merece. Não porque você é bonzinho. Não porque você é perfeito. Não tem nada a ver. Ele te ama e Ele te ouve. Porque a graça dEle nos alcança, te alcança. Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel. Porque Ele zela, pela palavra. É por isso que Ele te ouve, é por isso que Ele não desiste de você. Sabe, gente, é nos momentos mais difíceis que a nossa aliança com Deus é revelada e que a aliança de Deus conosco se manifesta. Persevera, não desanime, não entregue os pontos, não se deixe levar pelas vozes contrárias, pelas circunstâncias, não faça isso. Não tire férias da sua fé. Aliás, a nossa fé não tira férias, melhor dizendo. Porque o inferno não tira férias também. Então não fala: hoje eu não estou crendo, agora eu vou dar um tempo de ficar orando. Para com isso, para com essa história. Ninguém dá tempo de orar. Ninguém dá tempo de crer. Ou você crê ou não crê. E eu acho lindo que o texto lá de Hebreus diz, né? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro a gente faz a vontade de Deus. Primeiro a gente se coloca nesse lugar de servo, de discípulo, de alguém que confia, alguém que espera para depois a gente colher. Tem outro texto em Gálatas 6:9 que diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você não desfalecer, você vai colher. Se você não parar no meio do caminho, você vai conquistar. Se você não desfalecer, você vai desfrutar das promessas de Deus. Mas tem gente que nada, começa cheio de disposição e morre na praia. Não vai até o fim.
pessoas de projetos inacabados em Deus, não só humanos, não só naturais. E a gente precisa se levantar. A gente precisa reagir, a gente precisa avançar, a gente precisa entender que Deus tem um propósito para todas as coisas, Ele está escrevendo a nossa história e Ele sabe o que é melhor para a gente. O nosso papel é crer até o fim, custe o que custar, haja o que houver. Ah, Babi, mas parece que está tudo dando errado. Só parece, só parece. No final das contas, você vai olhar para tudo que você viveu e você vai dizer, tinha um propósito, eu aprendi, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, tudo cooperou para o meu bem, tudo me impulsionou até aqui. Mas se você desfalecer, você não vai ver. Se você entregar os pontos, se você não tiver paciência e perseverança, você não vai desfrutar. Não adianta. E é por isso que Deus me trouxe aqui para te sacudir nessa manhã. E dizer, ei, levanta, para de bobeira, seca essa lágrima, entrega ela no altar e reage. E reage. Reage no nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Recebeu aí essa palavra? Já chamou alguém para estar aqui com a gente nessa live? Então chama. Corre e chama, porque Deus vai falar. Bispo Flori é um homem de Deus, uma bênção. Eu vou orar agora para a gente já chamar o nosso bispo aqui para liberar uma palavra poderosa do céu sobre a nossa vida. Mas você precisa reagir. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos engrandecer o teu nome nessa manhã. Dizer que nós somos gratos, Senhor, pela tua graça, que nos leva a avançar, que nos leva a perseverar, que nos leva a vencer, a conquistar. Oh Deus, muito obrigada, porque em meio às circunstâncias, em meio a tempestades, nós temos o Senhor para depositar a nossa confiança, o nosso foco, os nossos olhos e avançar andando sobre elas. Senhor, nos ajuda a andar sobre as águas, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando fomos injustiçados, caluniados, julgados. Senhor, mesmo quando estivermos numa situação tão vulnerável, Senhor, nos ajuda a andar sobre as águas, nos dá asas, Senhor, para voos altos, para voarmos acima das circunstâncias, das dificuldades. Nos levanta em fé, em coragem, em ousadia, no nome de Jesus. Nos faz, Senhor, mais que vencedores em todas as coisas, Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor. Nos ajuda a crer mesmo quando nós não enxergamos. Oh, Deus, nos ajuda a perseverar, a ter paciência e confiança em Ti, mesmo quando o mar estiver revolto. Senhor, mesmo quando não conseguirmos enxergar, Senhor, cura, Senhor, mesmo quando não conseguirmos enxergar, Senhor, solução. Nos ajuda, ativa os nossos olhos da fé, nos impulsiona, nos leva a avançar, a vencer, a conquistar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque a tua glória, a tua graça, Senhor, a tua fidelidade se manifestarão na nossa vida. No nome de Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis floresceremos no deserto. Porque esse é o nosso Deus. Ele não está limitado, gente, à nossa capacidade humana, não. Ele é Deus. Ele é Deus. Deixa Ele trabalhar. Bota combustível no teu carro da fé e avança no nome de Jesus. Amém, gente? Deixa eu chamar o nosso convidado mais que especial, Bispo Flori, que, meu Deus, com a graça de Deus derramada sobre a vida dele, ganhou o meu coração. Um homem que tem feito a diferença na nossa nação. E recebam com muito carinho Bispo Flori. Deixa eu convidar ele aqui. Bispo Flori, que vem banquete do céu, viu? Já chama mais alguém, dispara esse aviãozinho, deixa Deus te usar, seja um abençoador. Oh, meu Deus, que alegria, Bispo! Oh, Jesus! Prazer enorme estar contigo aqui, Babi, e dizer que você é uma bênção. Tem abençoado tanta gente, edificado tantas famílias aqui, porque é um desafio todo dia, de manhã cedo estar aqui. Eu fiz um período na pandemia, eu me lembro, né? Mas realmente é um desafio, né? Estar todo dia aqui trazendo uma palavra é realmente para quem é perseverante. Eu quero te dar os parabéns. Além de você ser uma mulher
ser uma mulher de Deus e se servir, ter uma família abençoada com o Senhor aí. Amém? Amém. Aqui na minha sala a minha luz não é muito boa, então por isso que não está muito claro aí para vocês, tá bom? Mas É aquela mania de tá, mulher, tá né? nota 10. Botar, tá bom aí? Então tá, eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples e que eu tenho convicção que vai trazer muita vida para as pessoas que estão nos assistindo. O tema é: nossas escolhas definem o nosso futuro. Porque há muitas coisas na nossa vida que vai chegar um dia que nós tomaremos a escolha, nós tomaremos decisão. E essa decisão, ela vai definir o nosso futuro. Ela vai definir aonde nós chegaremos. Porque isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida. O próprio Salomão falou que diz que melhor melhor é o fim das coisas do que o começo delas, né? No entanto, quando tu começa bem, você faz escolhas corretas, né? Você começa a ter um fim realmente que vai te trazer aquela alegria e aquela felicidade que você está buscando. E aqui eu vou contar uma história de uma família chamada Elimelec, uma família que morava em Belém, tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion, e a Bíblia conta que eles moravam em Belém, e naquele período deu um período de fome e um período de seca em Belém, até ali o período de Gideão, dá para observar isso, os inimigos vinham e levavam as pequenas plantações que eles faziam e destruíam tudo que eles tinham. Vejo que o inimigo tem sempre uma estratégia: destruir aquilo que está sendo gerado, destruir aquilo que está sendo plantado e destruir aquilo que pode te dar um futuro melhor, uma capacidade melhor de você construir a tua família. E nesse período tem um comentário bíblico que é de judeu, né, que ele diz que nessas condições as pessoas ricas elas compartilhavam com as pessoas pobres para que elas não perdessem a dignidade de estar vivendo do tipo, havia uma comunidade dos ricos solidários aos pobres, né? E diz o autor, né, que esse foi o motivo que Elimeleque se afastou de Belém, porque ele era um homem rico. Tanto que Boaz é do clã de Elimeleque, ele era um homem rico, próspero e generoso, né? E a Bíblia fala que ele foi embora exatamente por isso. Ele foi para o país de Moabe no intento de manter a sua fortuna, no intento de manter o que ele tinha. Tudo isso são suposições, mas como é um comentarista judeu, a gente sempre dá um crédito maior, né? Porque ele conhece a cultura judaica. E lá, a Bíblia fala que Elimeleque morreu, ou seja, o fruto da sua escolha lhe levou à morte. Malom e Quilion, que seriam os seus sucessores, como os filhos, também morreram, também perderam a sua vida, ou seja, num instante no período de 10 anos, né? Veja, as nossas decisões definem o nosso futuro. Num período de 10 anos, eles perderam exatamente tudo. Noemi ficou sozinha e Noemi toma uma decisão. Também ela faz uma escolha. Ela ouve que lá em Belém havia novamente Deus visitado Belém, porque a Belém significa a casa de pão, e por mais incrível que pareça, né, contraditório, na casa de pão começou a faltar pão, né? Então, muitas pessoas elas têm desistido da igreja, porque elas não veem na igreja muitas vezes o lugar. Eu vi a palavra que você estava falando, muitas pessoas desistem da fé. Muitas pessoas até às vezes não desistem da fé, elas desistem de congregar. E a Bíblia diz no capítulo 10, 25 de Hebreus: não deixai-vos de congregar, como é o costume de algum, ou seja, pessoas podem criar costumes altamente nocivos. E se o sentido de congregação, de congregar, não fosse bíblico, não haveria Santa Ceia, né? Que é quando os santos se congregavam uma vez por semana, né?
a ceia era uma vez por semana naquela época, para que eles partissem o pão, louvassem a Deus e juntos buscassem a Deus, né? Então, o congregar, ele é muito importante. E ele saiu do meio da sua congregação, ele saiu do meio do seu povo. E nesse momento, quando Noemi se sentiu sozinha, por isso que eu estou falando sobre Noemi, porque eu estou falando com uma mulher, né? E eu sei que tem muitas mulheres assistindo aí. Noemi tomou uma decisão. E nós temos muitas mulheres protagonistas na Bíblia. Isso desmente o que a sociedade intelectual e cultural diz, que a Bíblia é um livro machista. A Bíblia não é um livro machista. Tanto que, quando você vai olhar para a história e lendo a Bíblia como um livro histórico, Jesus foi o único líder daquela época, depois de Sócrates, Aristóteles e Platão, foi o único líder que teve como discípula mulher. Ou seja, Jesus nunca teve preconceito com mulher. Muito pelo contrário, ele teve mulheres como sendo as principais atrizes em sua caminhada e em sua vida, né? Ou seja, isso desmente, né? E aqui nós vimos uma mulher protagonista chamada Noemi, porque ela sozinha, ela tomou uma decisão: eu vou voltar para a casa para Belém. E quando ela toma essa decisão, ela orienta as suas noras a ficarem ali aonde elas estavam. No entanto, a Bíblia diz que ela tinha duas noras, órfã e também a Ruth, né? E quando ela insistiu muito com Órfã, e Órfã voltou para os seus deuses. E Órfã significa nuca, ou seja, aquela pessoa que te vira as costas na hora da tua dor, na hora da dor. No entanto, Ruth, ela foi por um caminho diferente, né? Ela diz aqui, eu vou ler até aqui na Bíblia, porque eu aprendi com o meu pastor de Santa Florim, nunca deixa de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Veja que coisa importante. 4 decisões de Ruth aqui. Em primeiro lugar, ela disse o seguinte: eu não vou te abandonar. O segundo: para onde tu fores, eu irei. O terceiro: aonde tu te deitares, eu me deitarei. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. 5 decisões que definiram o futuro de Ruth e Noemi. A palavra, o número 5 na Bíblia, ele é o símbolo da graça. Porque quando Benjamim foi trazido de volta para José, a Bíblia diz que eles serviram a mesa para todos os irmãos. No entanto, para José, para Benjamim, José serviu 5 porções, porque era a porção da graça. Era 5 porções para ele e menos para os irmãos. Então, ele era um símbolo da graça. Tanto que algo muito importante acontece no final da vida de Jacó. Jacó coloca os 2 filhos de José, né? Efraim e Manassés, no seu colo, e ele abençoa os filhos. E quando colocava no colo, ele significava o seguinte: eles não são mais teus, eles são meus. E tanto é que José não teve uma tribo. Quem teve tribo foi Benjamim e foi Manassés. E José não teve tribo, porque José aqui fazia uma tipologia de Cristo. E ele teria todas todas as tribos seriam parte de tudo que aconteceria. Então, essas decisões, né, de apegar-se a uma pessoa, né, eu digo aqui, as tuas companhias definem o teu futuro. As pessoas que tu define andar, elas vão definir para onde você vai chegar. E quando Ruth toma a decisão dizendo: eu não vou te deixar e eu vou te seguir, ela está dizendo o seguinte: tu é minha mentora, tu é a minha pastora, tu é a minha companheira, eu não vou deixar de te seguir, não adianta você insistir. O segundo, ela estava disposta a ter o sofrimento e dava 80 quilômetros
entre Moabe a Belém. Ou seja, era uma boa caminhada, porque elas não tinham meio de transporte, elas foram a pé. Levou alguns dias para que elas chegassem até lá. E ela não se importou em dormir na selva, em se expor ao perigo, mas ela disse: eu tenho um pacto contigo, eu tenho uma aliança com você, eu vou ser tua companheira. E a palavra Ruth significa companheira. E uma das coisas que nós mais precisamos ter na nossa vida são companheiros. E a palavra companheiro, a palavra companheiro é uma dos atributos do Espírito Santo, que é o nosso consolador, ajudador, nosso companheiro e nosso amigo, né? E aqui ela teve uma pessoa companheira que esteve do lado dela. Para quê? Para que isso acontecesse na vida dela. E ela disse, ó, uma coisa que para mim definiu a vida dela: o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Não tem, ou seja, tu tá lascada comigo. Não tem outra coisa. É uma escolha com DNA completo. É uma escolha com DNA completo. E isso definiu integralmente o futuro de Ruth. E também definiu o futuro de Noemi. Então, entenda que as nossas escolhas definem, sim, o nosso futuro. Agora, as pessoas que nós andamos definem aonde nós vamos chegar. E isso é o mais importante que nós devemos ressaltar aqui. Define aonde nós vamos chegar. O companheirismo, ele é uma das coisas que mais a gente precisa hoje. As pessoas que andam com a gente, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que andam com fé com a gente, elas são pessoas que nos animam. Agora, algo importante, Babi, muito importante. Naquela época, isso aqui é uma chave, tá? A Ruth tinha a idade que Noemi tinha quando Elimeleque se mudou para Moab. Ela tinha a mesma idade. Então, quando Deus quer ativar a tua fé, quando Deus quer ativar o teu futuro, quando Deus quer ativar os teus projetos, quando Deus quer ativar os teus sonhos, Deus vai colocar uma pessoa mais nova do teu lado, que tu vai olhar para baixo e tu vai dizer: eu era assim. Eu era exatamente determinado dessa maneira. Eu era exatamente agradável desse jeito, porque é uma das atributos do nome Noemi. Agradável, suave, meiga, dócil, né? Era uma dos atributos dela. Ou seja, nesse momento, Deus colocou alguém do lado dela que ativasse a fé dela. Porque por ela só, ela não tinha mais aquela convicção. Ela não tinha mais aquela certeza, tanto que ela não queria levar as noras. No entanto, Ruth foi exatamente essa figura do Espírito de Deus ativando a fé dela, da figura física, humana, porque as pessoas têm que entender isso. Não vai descer um anjo do lado dela. Deus vai colocar uma pessoa cheia do Espírito, que é exatamente como ela é. Eu tenho meu filho Tiago, eu tenho meu filho Lucas, ambos são ótimos pregadores. Porém, o Tiago tem muito do meu DNA no sentido de pregador. Ele pregou esse final de semana, um monte de gente foi batizada no retiro de adolescentes e jovens, e o Lucas, ele tem o meu temperamento. Ele tem a forma de decisão, exatamente como eu decido as coisas, ele encaminha as coisas bem decidido. São DNAs diferentes, porque a gente é muito amigo, a gente anda junto, a gente decide junto e caminha junto com um grupo de conselheiros na igreja. A gente tem um conselho que a gente decide as coisas junto. Então, veja bem, as suas escolhas definem o teu futuro. As tuas escolhas definem aonde você vai chegar. E quando elas chegaram em Belém, a Bíblia diz o seguinte, que as mulheres receberam Noemi com alegria, com salve, com festa. E Noemi diz o seguinte: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Ou seja, ela fez o oposto de Sara, né? Porque Sara significa princesa.
E Sarai significa mãe de príncipe e princesas. Deus mudou o nome de Sara para algo positivo. Abraão significa pai exaltado. Ele mudou o nome de Abraão para Abraham, que significa pai de uma multidão. Então, todo dia de manhã, eles se acordavam, bom dia, mãe de príncipes e princesa, e ela, bom dia, pai de uma multidão. Nós devemos nos chamar por aquilo que Deus nos chama, por aquilo que nós somos em Deus. Nós não somos o presente em Deus, nós somos o futuro em Deus, porque o presente em Deus delas era de decadência, o futuro de Deus dela era de promessas. E nós devemos viver essas promessas, né? Então, nesse momento, ela disse que ela estava amargurada. No entanto, ela foi recebida e no dia seguinte a Bíblia fala que ela foi fazer a respigar, que na minha época, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, a gente chamava de catar soja ou catar trigo. O que era isso? Era as partes onde as máquinas passavam e não conseguiam colher a plantação. Então, ali os pobres da região toda, eu fiz parte desse momento, né? A gente ia e catava esse soja, esse trigo, e a gente vendia, né? Porque a gente eu sou de uma família que realmente soube o que é a pobreza, né? No entanto, no dia seguinte, Ruth vai exatamente fazer o quê? Ruth vai lá e vai trabalhar. E ela entra no campo de Boaz. Quando você toma a decisão certa, as escolhas certas, Deus te dá a direção certa. Ele te dá o campo certo. Ele te dá o lugar da tua provisão. Ele dá o lugar da tua prosperidade. E Boaz, naquele dia, desceu para a colheita. Não era natural o dono, né, voltar-se para aquele lugar. E o nome Boaz significa rico e generoso. Ou seja, quem é Jesus? Rico e generoso. A Bíblia diz lá no capítulo 8 de 2 Coríntios que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que a sua riqueza habitasse em nós. E aqui Boaz chega e pergunta: quem é aquela moça? Veja bem, nós temos muita linguagem que nós aceitamos Jesus. A Bíblia, ao contrário, Jesus nos aceitou. Porque nós não tínhamos meritocracia nenhuma para sermos nada e nem alguém para aceitar Jesus. Mas ele nos aceitou. Quem viu Ruth? Quem viu Ruth foi Boaz. E ele perguntou o quê? Quem é aquela moça? E ele está perguntando nessa manhã, quem é você? É a mesma pergunta que o anjo fez para Jacó, né? Quem é você? Ele disse, eu sou Jacó. E o que era Jacó? Jacó era trapaceiro, tudo aquilo, adjetivo que a gente acha que é ruim, que eu discordo, porque eu tenho um estudo sobre isso e eu contrario exatamente isso, né? No entanto, o anjo disse, tu não vai ser mais Jacó, tu vai ser príncipe a partir de hoje. A partir de hoje, tu vai ter um novo nome. E aqui, quando ele olhou, ele disse, quem é aquela moça? Aí ele disse, ela é a Moabita que chegou com Noemi. Perceba uma coisa aqui. Nesse momento, ele disse, ó, não tratem ela mal. Ou seja, a tua decisão te lva à proteção que você precisa, a cobertura que você precisa, o apoio que você precisa. Ele deu ordem ao capataz, que é um símbolo do Espírito de Deus aqui. Deem a ela, não deixe que ela vá aquelas pessoas que catam aqui o que sobra da cevada, mas levem ela para que ela possa tomar água com vocês, comer com vocês, usar todos os benefícios que vocês usam. Você sabe qual é o nome disso? Graça de Deus. Porque os moabitas
jamais poderiam entrar na congregação do Senhor. Nesse momento, Deus está quebrando um paradigma. Para os literalistas da Bíblia, que dizem que usam o Antigo Testamento para literalizarem a Bíblia e jogarem jugo na vida das pessoas, peso, fardo, culpa. Aqui está uma das maiores lições, que Deus não é um Deus literalista. Ele pode até mudar de opinião. Aqui a Boaz diz, ó, você vai ter a mesma fartura que as minhas empregadas têm. Na sequência, ele vai lá e conversa com Ruth. É assim que o Espírito de Deus faz com nós. Ele vem e conversa com a gente. Ele vem conversar conosco. E ele perguntou, ele se colocou, ele disse, ó, eu sei tudo o que você fez por Noemi. Mas quem que tinha contado para ele, lá em Belém, que ele tinha, que Ruth tinha feito tudo aquilo por Noemi? Entendeu? Ele sabe tudo que a gente faz. Ele sabe, as nossas sementes, gente, elas não são infrutíferas. As nossas sementes, elas são jogadas em solo fértil. As nossas sementes, elas não deixarão de nascer. Ela tinha plantado na vida de Noemi. Ela havia semeado na vida de Noemi. E ela estava colhendo um bônus que ela mesma havia semeado. E isso que é muito importante. Hebreus fala que tudo que o homem semeia é isso que ele colherá. E desculpa, Gálatas diz, capítulo 6. Agora, veja bem, Gálatas ali, no primeiro capítulo, Paulo define o tema do livro. E o tema do livro, ele diz que que aqueles que adotaram a lei caíram da graça. Então, o que é se desviar? É cair da graça. É dizer, eu tenho tudo por meu mérito, eu tenho a meritocracia, é pelo meu esforço, é por tudo que eu quero. É cair da graça. E quando ele chega lá no final, no capítulo 6, que está finalizando, no capítulo 5, ele fala dos frutos do Espírito, e depois ele fala do fruto do Espírito da obra da carne. Ele está dizendo de escolha. Escolha de viver na graça, escolha de viver no Espírito. Viver na graça vai estar cheio de fruto, porque o primeiro fruto da graça é o amor. Quem é o amor? É Jesus. A Bíblia diz que Deus é amor. E o restante é tudo consequência desse penduricalho aqui. E as obras da carne, o que são? São frutos de quem vive na lei. Exatamente isso. Aqui nós encontramos alguém que encontrou graça na vida de Boaz. Boaz lhe ofereceu graça. E quando ela chega em casa, isso eu amo isso de paixão. Quando ela chega em casa, Noemi fica impressionada com o que ela traz de resultado. Então, a graça traz resultado. Nossas escolhas trazem resultado. As nossas escolhas não nos deixam de sacola vazia, não nos deixa de saco vazio, de alforje vazio, mas ao contrário, ele enche. Boaz encheu. E ela chegou em casa, Noemi ficou impressionada e perguntou, escuta, o que é que você fez? Ela disse, nada. Sabe o que tu faz na graça? Nada. Tu apenas crê, tu apenas faz escolha. Dizer, eu vou depender de Deus e acabou. Eu vou viver pela fé e acabou. Eu vou depender daquele que é meu provedor e acabou. Eu vou depender daquele que me prospera e acabou. Eu vou viver daquele que me enche os meus alforjes e acabou. Eu não vou viver de mais nada. Ou seja, era graça pura. Não havia nada ali que fosse meritocracia. Era graça, era favor, era generosidade de Boaz, que é uma tipologia de Cristo, que é uma tipologia de Jesus aqui. Então, quando ela diz um homem chamado Boaz, é como o cego, né? O paralítico de Betesda, que estava carregando a sua cama, né? E perguntaram, tá, mas o cego de nascença, desculpa, mas quem que te fez isso? Ele disse, olha, foi um homem chamado Jesus. Ele disse, é a única explicação. E aqui ela disse, ó, foi um homem chamado
Boaz. Esse homem mudou a minha história. Esse homem mudou a minha vida. Esse homem mandou 40 quilos aqui, 40 dias, 40 anos no deserto, 40 dias para pegar a lei, 40 dias que Jesus estava no monte em jejum. Então, quero dizer uma coisa, o lugar que você está não define a tua vida, mas as companhias definem o teu futuro, as tuas escolhas definem exatamente aonde você vai chegar. Bom, para nós aqui adiantar, para ganharmos tempo, o que acontece? Noemi diz para ela, eu tenho uma notícia boa para te dizer, ele é o nosso resgatador, porque naquela época existia o seguinte, existia uma lei que se um familiar perdesse a sua terra, porque a terra era permanente dos donos, por isso existia o ano do Shemitah, que era 6 anos de trabalho, 7 anos de descanso. No 7º ano, quem era originário de Israel devia receber sua terra toda de volta, se ele tinha se vendido como escravo, e no jubileu, até os estrangeiros deveriam receber sua terra de herança, deviam ser libertados como escravos e ser livres. Então, nesse momento aqui, exatamente começa a acontecer isso com Ruth. Ela disse, ele é o nosso Shemitah, ele é o nosso jubileu, ele é o nosso resgatador. E ela orientou Noemi, disse, ó, te veste bem, te perfuma bem, uma dica para as mulheres aqui, te veste bem, te perfuma bem, ponha óleo aromático e deite aos pés dele, porque hoje eles vão festejar a grande colheita. Ou seja, o que aqui simboliza? Simboliza uma coisa simples para aqueles que combatem o ensino sobre a graça. O que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente, Noemi, é uma simbologia da lei aqui. A lei é boa, ela é santa e ela é pura. No entanto, ela não pode me tornar bom, nem puro e nem santo. E o que acontece na vida exatamente de Ruth e de Noemi aqui? Alguém poderia torná-la novamente aquilo que elas eram. E eu quero dizer para você que está me assistindo, existe alguém que pode tornar você aquilo que você era. Veja a companhia que Deus vai colocar do teu lado. Veja a pessoa que Deus vai botar para ativar a tua fé, ativar o seu futuro, ativar o seu amanhã, ativar o seu destino, ativar o seu final. E no final, a Bíblia diz que ela se deita aos pés de Boaz. E Boaz se acorda pela manhã e ele leva aquele susto, porque ela está deitada aos pés. Perceba uma coisa aqui muito importante. Ele coloca a sua capa exatamente ele coloca a sua capa em Ruth. E Jesus nos imputou uma capa também, uma capa chamada justiça de Deus. As pessoas elas confundem muito sobre a palavra justiça e juízo. O que é juízo? Juízo é o período em que eu estou preso, desculpa que eu não vou ser, mas alguém está preso, né? E está cumprindo uma condenação. O que é justiça? É o dia que ele recebe do juiz a carta de soltura dizendo o seguinte, ele pagou por todos os seus crimes. Isso é justiça. O outro é punição. E a igreja confunde juízo com justiça. Aqui houve justiça. O resgatador tinha que trazer justiça, tanto aos hebreus quanto à igreja gentia, que era Ruth, simbolizando aqui. Ela disse, tu pode ser meu resgatador. Ele disse, eu vou ser. Deus nunca vai se negar a ser o nosso resgatador. E então, a palavra de Deus diz o seguinte, que lá no capítulo 4, é um livro curto, vale a pena ler e meditar, escrever e anotar. Lá no capítulo 4, eles se casam. Novamente, nós vimos a repetição aqui de Jacó. A Bíblia diz que ela ganha o primeiro filho chamado Obed. Agora, eu quero voltar ao início do livro.
Malom e Quilion significa doença e fraqueza. Aqui não era algo que estava acontecendo que Deus não estivesse no controle. Deus não poderia dar a sequência que eu vou mostrar aqui com alguém que era doente e era fraco. Mas a semente do futuro não poderia ser assim. Deveria ser uma semente de fortaleza, de generosidade, de prosperidade, de bondade, que eram atributos que Boaz tinha. Não eram atributos que nem Malom, nem Quilion tinha. Nem Quilion tinha. Eles eram fracos e doentes. Aqui Deus apenas fez uma mudança de rumo, uma mudança. Então, o que está acontecendo contigo não é trágico, é apenas uma mudança de futuro, é apenas uma mudança do amanhã, é apenas uma mudança do teu fim, porque o teu fim será melhor do que o começo. O começo era 80 quilômetros, o começo era dormir em selva, mas o fim era glorioso. E quando ela ganha um filho, Ruth recebe o filho, dá a mesma cena de Jacó, ela é entregue nas pernas de Noemi. E Noemi o abraça. A partir dali, ele se torna filho de Noemi, porque era o sistema de adoção. Noemi deu sequência à família de Boaz. Sabe quem é Obed? Obed é pai de Jessé. Sabe quem é Jessé? É pai de Davi. Sabe quem é Davi? Foi o rei referência e é o rei que voltará a reinar um dia em Jerusalém e Jesus reinará em todo o globo. Então, esse é o fim de quem faz as escolhas certas, com as companhias certas, com os casamentos certos e com as sementes certas. Deus nunca erra, mesmo que você esteja vivendo problema, mas você vai ter um final feliz e abençoado. E aí elas dizem, a primeira coisa que as mulheres dizem, você serás como Raquel para Ruth. Quem é Raquel? Mãe de Benjamim. Quem é Benjamim na Bíblia? Símbolo da graça. Símbolo da graça. Quem é Benjamim? Símbolo da graça. Como tu serás? Como Raquel. Tu serás fecunda. E graças a Deus, de Davi veio o melhor rei de Israel, veio Salomão, veio a segunda descendência de Jesus e aonde que está Ruth? Na descendência de Jesus. Aonde que nós estamos? Na descendência de Jesus. Aonde que nós estamos? Na descendência de Boaz. Então, as nossas escolhas nos dá campo, nos dá futuro, nos dá final feliz, nos dá sequência da nossa semente e nos leva para lugares maravilhosos. Às vezes a tragédia não é a última palavra na nossa vida, mas sim, o final dessa tragédia foi um final de felicidade, de alegria, de bênção, de prosperidade e de cumprimento bíblico. Ali em Ruth, Deus disse, eu vou buscar os gentios, tá? Eu vou trazer eles de volta. Eles serão a minha glória. Eles estarão comigo. Eu vou trazer eles para mim. E aí veio o grande Paulo, finalizando aqui. Sabe quem era Paulo? Da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Sabe quem foi Paulo? O maior escritor sobre graça em toda a Bíblia. Escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Então, se você está vivendo uma situação em que parece um infortúnio, olha para o lado, vê quem está falando contigo. Olha para o lado, vê com quem está fazendo aliança. Olha para o lado, vê quem está seguindo. Olha para o lado, vê com quem está andando. Veja as escolhas que tu está fazendo. Veja o Deus que tu está servindo. Veja exatamente se você não está de férias na fé. E você volte para a sua igreja, porque lá tu vai ter um final feliz. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Obrigado, Babi. Meu Deus, bispo, que palavra. Enquanto o senhor ministrava,
Quantas janelas foram abrindo na minha mente, no meu coração. Como é rica essa história, rica em graça, E que rica em graça. favor de Deus. Como ensina Exato. pra gente. Bispo, como é verdade isso? Andar com pessoas que nos impulsionam. E É nos impulsiona. triste a gente andar com pessoas que nos enterram. É, Que enterram os nossos sonhos, que paralisam a nossa caminhada, que nos dão direções erradas, que trabalham de alguma forma para que a gente morra na praia. é. Porque, A claro, que a história gente não deve... Pode falar, é, pode falar, Bispo. é a história de Josué e Caleb, né? Tu lembra o nome dos outros 10 que andaram com eles? Que foram ver a terra prometida? Não lembra? Tu só vai para a história a partir das suas escolhas. Eles escolheram andar com Moisés e Arão. E eles chegaram à terra prometida. E eu sou terrível para falar sobre isso. Graça é graça, gente. Meu Deus. Abunde-te na graça. A Bíblia diz que, que tu não combate o pecado falando em juízo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pecado se Aleluia. combate com graça e nunca com lei, nunca com legalismo, nunca com autoritarismo, nunca com disciplina, nunca com tirar a Santa Ceia. Isso aí é legalismo. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê um Deus gracioso e cheio de misericórdia. É verdade. O que a gente mais encontra, né, Bispo, é a gente disposta a julgar, a acusar, a Exatamente. tirar pedra. E eu brinco, eu falo assim, né? Coisa de criança que a gente traz, né? Eu falo, quando a gente aponta um dedo para alguém, tem um apontando para Deus e 3 para a gente. Exatamente. Né? E a gente precisa viver, a gente precisa lembrar. Na verdade, a gente não pode esquecer que a graça está sobre a nossa vida. Né? E que essa palavra assim foi como um bálsamo para minha vida, para o meu coração. Amém. Bispo, é Amém. uma Amém. alegria, uma honra te ter aqui. Aprendo demais com a tua vida. O Senhor inspira. Eu queria muito, Amém. se o Senhor puder, finalizar orando com a gente e Amém. abençoando e liberando graça, ativando a Amém. gente. Porque Amém. Deus, bicho, ele levanta amigos disfarçados, na verdade, ele levanta anjos disfarçados de De amigos amigos, para nos concordo contigo. impulsionar. É verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que cada pessoa que nos assistiu aqui, que recebeu essa palavra de fé, essa palavra de graça na vida delas, que elas não desistam da caminhada, mesmo que Aleluia. seja 80 quilômetros, Senhor, mas elas terão uma chegada feliz. Que elas não se assumam como Mara, mas sim como daquilo que Deus as chama, de agradável, de suável, de dócil. Que elas não deixem de ver aquelas pessoas que são companheiros, que estão ao seu lado, porque elas serão o final feliz para a vida delas, Pai. Terão um final de alegria, um final de Glória a Deus. prosperidade, porque Ruth, quando casou, ainda era nova. Ela desfrutou muitos anos de prosperidade. A terra, Senhor, voltou tudo para a mão dela, voltou tudo para a mão da família. E eles foram abençoados por ti. E eu quero te agradecer nessa manhã por esse momento tão importante em que nós pudemos dividir com teus filhos que estão nos assistindo essa palavra de graça, de amor e de misericórdia, demonstrado por um Deus que é graça, que é amor e que é misericórdia, e que está sempre disposto a nos ajudar. E eu quero abençoar cada um deles nesse momento, para que tenham um final de semana feliz, abençoado e encontre o seu Boaz, encontre aquela pessoa que vai andar ao seu lado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém. Bispo, obrigada. Obrigado, Obrigada pelo teu sim, pelo querida. teu carinho. Estamos juntos, Bispo. Tamo junto. Beijo, ó, já Deus diz para a bem. Bispa que ela vai vir aqui transbordar sobre as nossas vidas e o Bispo Roberto aí Amém. também. Ô, gente, que bênção. Obrigada, viu? Nós estamos Deus juntinhos e abençoe. conectados. Conectados. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bispo.
como Deus faz, como Deus é fiel, como Deus fala, como Deus traz respostas. Ande com pessoas que ativem o teu potencial, ande com pessoas que te impulsionem, que sonhem os seus sonhos. Ande com pessoas que vão te levar a novos níveis, pessoas que vão se alegrar quando você conquistar algo, pessoas que vão te dar bons conselhos, boas palavras. Ande com pessoas que vão te levar a novas estações. Esse é o nosso desafio. A gente precisa se conectar com as pessoas certas. E entendendo, gente, que um momento não define a nossa história, mas o nosso posicionamento diante do momento faz toda a diferença. Eu sempre falo isso aqui. Eu sempre falo. O dia que você se posicionar debaixo da graça, ninguém te para mais. Ninguém te para. As vozes contrárias vão... Vai acontecer como aconteceu na história de Ana. As vozes contrárias vão se silenciar. A Penina vai se calar. Porque perde a relevância. Quando os nossos olhos estão no lugar certo, quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, quando a gente entende que a gente tem aliança com o Senhor em primeiro lugar e que Ele é fiel e que Ele tem propósito para todas as coisas e que tudo coopera para o nosso bem, tudo que a gente falou no início da live. Gente, vale a pena. Vale a pena avançar, perseverar, vale a pena. Se você chegou aqui pensando em desistir, recebe aí, Vika. Chegou aqui pensando em desistir. Eu quero te dizer que hoje o Senhor te entregou uma chave poderosa e renovou o teu combustível para você avançar. No nome de Jesus, não há nada incoerente no que você está vivendo. Não há nada incoerente no que Deus faz. Ele está no controle. Só fica firme. Eu gostei. Eu até anotei aqui uma frase que alguém disse, não lembro quem foi, disse aqui na live. O nosso esforço, o único esforço que a gente tem na graça é crer. Está disposto a crer? Então você vai desfrutar da graça. No nome de Jesus, Ritinha, Adriana, é isso. Jaquezinha, minha anjinha linda, te amo. É isso, gente. Minha prof tá aí, gente, Andréia Martelota, linda, mulher de Deus. Minha prof de faculdade, que o Senhor me trouxe como uma amiga. Gente, Rose, vamos avançar. Caroline, vamos avançar. Amém, gente? Há coisas tão lindas para o Senhor derramar sobre a nossa vida. Há coisas tão poderosas. A gente só não vai viver se a gente não quiser. Se a gente não se posicionar, se a gente não decidir. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Terça-feira temos mais live do Papo de Fé. Não perca, chegue cedinho para a gente fazer o nosso devocional juntos. Chame alguém para estar aqui com a gente e vai ser bênção para a tua vida. Pode acreditar nisso. Amém? Um beijo enorme. Sábado vou estar lá em Angra, no Chá da Jaque, gente. Oh, meu Deus, vai ser lindo demais. Se tudo der certo, a gente transmite aqui um pouquinho no online, né, amiga? E vai ser bênção, vai ser bênção. Um evento, o 10º Chá de Mulheres Adoradoras do Rei, gente. Vai ser poderoso. Carolzinha, qualquer dia te levo comigo, amiga. Porque é do céu, é de Deus. Então, se você puder estar conectado, se você não puder estar em Angra, mas puder estar conectado com a gente, já vai valer a pena, viu? Vai ser demais, vai ser bênção, presente do céu. Nós vamos falar sobre deixar o passado para trás e seguir em frente. Ô, glória, é isso que a gente precisa. Amém? Então, ó, beijo. E, ó, Adriana, tu é de Angra, já chama a Jaque agora, já garante a tua participação aí, o teu convite, porque o time de mulheres, gente, pastora Leia Mendonça, você que é crente raiz, com certeza conhece, pastora Silvana Nunes, eu vou estar lá também, um time de mulheres assim do céu para abençoar a sua vida. Vai ser forte, vai ser poderoso. Tá, gente? Espero vocês. Beijo enorme, um abraço. O Bispo Roberto estava aqui com a gente. Logo, logo vou convidar ele para estar aqui com a gente no Papo de Fé também. Um homem de Deus, uma bênção. Ah, gente, que presente do céu tá aqui. Ó, aí, Adriana, últimas vagas. Ainda tem alguns convites, viu? Oh, meu Deus. Alciana, vamos orar, minha linda, vamos orar. Vou estar em oração pela tua vida, me chama no direct. Aí, a Jaque dizendo que vai ter até surpresa lá. Gente, a cada ano é uma bênção. E esse ano é o 10º ano, pensa. Pensa, vai ser demais. Chamem Jaque e Viana e aproveitem que ainda dá tempo, é daqui a 2 dias. Então, ó, não dorme no ponto não, viu? Vai receber de Deus, porque vale a pena.
Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Me chama no direct. Me chama no direct para a gente fazer essa oração aí poderosa. Oh, meu Deus, que pena, Adriana. Ai, não acredito. Mas chama a Jaque, porque ela sempre tem um evento, uma programação poderosa em Angra aí para indicar para você também, tá? Beijo enorme. Deus abençoe vocês. E até terça, 7h45 da manhã, com mais papo de fé, gente. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.